mim, tá? Luan, Enzo, Sara, Alícia, Maria Clara, Sofia, Lucas e Larissa, tá bom? Nessa ordem. Tia, Pode falar. antes de começar, você não tinha mandado na página 58 e 59, não? Não, Ué, não. 58, 59 não ficou para hoje? Pra gente, para fazer aqui. Não para. Ah, tá, que eu não anotei, não. Não, 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 não. 58. Peraí, deixa eu até voltar lá. 58 e 59. Não. tia, porque eu anotei na agenda como dever de casa. Não, não passei, não. Sabe por que que eu não passei? Por conta dessa apresentação mesmo. Se você fez, não tem problema, não, tá? Tia, A gente vai terminar hoje mesmo? eu anotei, ó. Página 58 e 59. É, não. Eu até olhei ali, só tem a página 55 mesmo, Chuchu. Mas não tem problema, não, tá? Vamos lá, pessoal. Vamos começar as apresentações, para as apresentações acontecerem, para que a gente possa finalizar hoje a nossa parte aqui de história, tá bom? Então vamos lá. Luan, pode apresentar o seu trabalho. Trabalho escravo contemporâneo é o trabalho forçado que envolve restrições liberado do trabalhador. Ele é obrigado a prestar um serviço sem receber um pagamento ou receber um valor insuficiente para suas necessidades e as relações de trabalho costumam ser ilegais. Aí embaixo eu botei assim, tia, mas o que é escravo? O que ou aquele que, privado da liberdade, está submetido à vontade de um senhor, a quem pertence como propriedade. Exatamente. Então é como se o escravo fosse um objeto desse dono, né? Tia Carol, Como o livro de vocês. Tá, ok. Como esse livro de vocês, ele pertence a vocês, vocês fazem o que quiser com eles. Imagine uma pessoa pertencer a vocês. É uma situação um pouco complicada, não é? Vamos lá. Enzo, muito bem, Luan, gostei. Agora é a sua vez. tá bom, tia. Nada. Trabalho escravo nos dias de hoje. Eu botei duas fotos, uma de uma carvoaria e outra de um canavial. Ok. Trabalho escravo é onde as pessoas têm péssimas condições de higiene, jornada de trabalho exaustiva, alojamento precário, falta de água potável e falta de registro em carteira de trabalho. Vivem em condições miseráveis, onde não há comida de qualidade nem medicamentos. Muitos se submetem a condições de trabalho desumano por não possuírem outra forma em garantir renda e sustento para suas famílias. Podemos chamar de escravidão moderna as relações de trabalho onde as pessoas são forçadas a exercer uma atividade contra sua vontade, sob a ameaça de detenção, violência ou mesmo morte. Infelizmente, ainda existe muito trabalho escravo. Aí eu também botei uma foto com uma mão de um negro acorrentado, uma coisa assim, ou só com uma blusa mesmo, não sei. Aí tá escrito Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, 28 de janeiro. Muito bem, excelente, Enzo. Essa questão de ficar acorrentada é para que eles não fugissem.
Sabe quando você não quer que o seu cachorro fuja? Então, só que no caso, você quer proteger o seu cachorro, certo? Você não quer que ele fuja, você quer proteger. Naquele caso ali, não era para proteger, não. Era para prender mesmo. Para ainda ter o escravo que ele quer para poder Exatamente. trabalhar. Olha que terrível. Excelente, Enzo, Tia, muito eu bom. achei essa imagem, porque eu não usei ela, eu usei outras. Entendi. Agora, Sara. Tia, com né, o livro 2 e a 3, tá? Uhum. Então eu vou falar o que significa a palavra escravo. Que ou o que está sob o absoluto do mínimo de outro cativo, dominando por algo ou alguém. Agora eu vou ler a 3, né? Nos dias de hoje, ainda ocorre o trabalho no Brasil. Maior parte em espaços distantes de centros urbanizados, onde os trabalhadores são geralmente coagidos a continuarem trabalhando, sob a alegação a existência de dívidas com os fazendeiros. E como a minha mãe me descer lá lá embaixo para poder imprimir fotografias, eu desenhei, tá, tia? E Tá ótimo, sem problema nenhum. eu desenhei aqui as crianças trabalhando na coleta de maçã e laranja. Eu vou inverter aqui a câmera, peraí, para eu poder mostrar. Vê se dá para ver direito. Tá ótimo. Tá dando para ver. Crianças trabalham em plantação de laranja e maçã. Muito bem, Sara, gostei. Pessoal, infelizmente era assim que funcionava a escravidão. Eles eram como se eles a igreja dizia que os portugueses estavam fazendo um favor para essas pessoas, salvando essas pessoas. Então, essas pessoas teriam uma dívida com os fazendeiros e tudo mais. Mas não existia dívida nenhuma, isso era coisa só da cabeça mesmo deles. Alicia, você agora. Tá bom, tio. Esse aqui é o meu trabalho. Depois eu vou te mostrar melhor. Show. Primeiro eu vou ler a 2. Eu não achei trabalho escravo, então eu botei primeiro o trabalho e depois o escravo. Trabalho, o emprego, o ofício ou a profissão. Escravo, indivíduo que está ou foi privado de sua liberdade, sendo submetido de outrem, definido como propriedade, depende. Quem não consegue livrar-se da influência do álcool ou escravo a trabalho. Agora 3. Hoje, o trabalho escravo é um crime expresso no Código Penal e pode ser constatado a partir de qualquer um dos seguintes elementos: trabalho forçado, jornada exaustiva, servidão por dívida e condições degradantes. O crime definido pelo artigo 149 do Código Penal refere-se às graves infrações trabalhistas que afrontam a dignidade humana. Qualquer um dos 4 elementos é suficiente para a exploração de trabalho escravo. Pena reclusão de 2 a 8 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Trabalho forçado. Submissão à exploração sem possibilidade de deixar o local por causa de dívidas ou ameaças. Jornada exaustiva. Expediente desgastantes que vai além de horas extras e colocam em risco a dignidade do trabalhador. Servidade por dívida. Fabricação de dívidas ilegais referentes a gastos com
transporte, alimentação e aluguel, ferramentas de trabalho para prender o trabalhador ao local de trabalho, condições degradantes, elementos irregulares que caracterizam a precarização das circunstâncias do trabalhador, como alojamento, alimentação precária, maus tratos, consequências de saneamento básico e água potável. Artigo 206. Recrutar trabalhadores com fim de levantar a território estrangeiro, pena detenção de 1 a 3 anos e multa. Artigo 207. Aliciar trabalhadores com o fim ou de levá-los a outra localidade nacional, pena detenção de 2 meses a 1 ano e multa. Em 1995, o governo federal brasileiro assumiu a existência do trabalho escravo contemporâneo de 1995 a 2016. Mais de 52 mil trabalhadores de circunstâncias análogas na escravidão, nas zonas rurais e urbanas. Em sua maioria, esses trabalhadores eram internos, que deixaram a expansão agropecuária ou para grandes centros urbanos. No Brasil, 95% das pessoas submetidas ao trabalho escravo rural são homens. Eles são recrutados para aliviar de forças físicas em dados de programação. Seguro-desemprego, registrado 2003 a 2016, indicam que 70% são analfabetos ou não constituíram o 5º ano do ensino fundamental. A região Sudeste foi a que teve maior número de trabalhadores, totalizados a 668 pessoas, cerca de 60% do total de 2015, sendo Minas Gerais o estado que mais pessoas dessas condições, 45%, seguindo de Maranhão, 10%, e Rio de Janeiro, 9%. Historicamente, a região norte é a que registra mais casos, com o objetivo de arrecadar o trabalho escravo. O Estado brasileiro tem historicamente centrado forças na repressão ao crime, distanciamento-se a medidas como a finalização de propriedade e econômica daqueles que empregam trabalhadores sob essas condições. Enfim. Muito bem, Alícia. Então, pessoal, o trabalho escravo, ele não mudou, né? Ele mudou em termos porque o trabalho escravo, ele foi proibido há muitos anos atrás pela princesa Isabel. Mas as pessoas arrumaram outro jeito de escravizar, fazendo esse tipo de trabalho onde a pessoa fica devendo, como a Sara falou, fica devendo para a pessoa, para o seu empregador para sempre. Ela trabalha para pagar uma dívida que o empregador dela criou sem ela ter nenhuma dívida, tá bom? Então, a lei busca sempre proibir esse tipo de ação, né, de escravidão, mas na verdade fica muito difícil, porque essas pessoas, elas ficam escondidas, né, e elas ficam presas dentro de lugares onde elas só trabalham, tem um lugar para dormir e trabalhar, só isso. Então elas não saem para denunciar. Vamos lá, Maria, você. Tá bom, tia. Escravidão nos dias de hoje. A escravidão nos dias de hoje inclui trabalho forçado ou por dúvida, condições degradantes, altas jornadas
e agressões físicas e psicológicas podem ser encontradas na zona rural e na urbana. Rural. Os trabalhadores integram um pouco de empresas ou são mantidos por latifundiários e grandes exploradores, principalmente na agricultura, da pecuária e na mineração. Urbano. O trabalho escravo nesses locais está relacionado principalmente a indústrias tech e a construção civil. Escravos, ou aquele que privado da liberdade que está submetido à vontade de um senhor a que pertence como propriedade. Tia, você tá com o áudio desligado. Agora que eu vi. Muito bom, Maria. Gostei, tá? Vamos lá. Sofia, agora é você. Ô tia, eu vou ler a 2, depois a 3, tá? A número 2. Indivíduo que está ou foi privada de sua liberdade, sendo submetido à vontade de outrem, definido como propriedade. Agora a 3. Infelizmente, a escravidão não é coisa do passado, ainda que a Lei Áurea tenha sido assassinada em 1888. Muita gente continuou sendo explorada. Não, peraí, Sofia, ela não foi assassinada, não. Pelo amor de Deus, ela foi assinada. Assassinada, ela não pode ter sido assassinada, porque senão a Lei Áurea não ia existir. Não, por favor. Assinada. Assinada em 1888. Muita gente continuou sendo explorada em condições analógicas. Análogas. Isto é semelhantes ao trabalho escravo. De acordo com dados do governo federal, em 2018, 1.723 casos de trabalho escravo foram identificados. Desde 1995, quando o governo federal reconheceu formalmente a existência dessa situação terrível e começou a tomar medidas para combatê-la. Até os dias de hoje, já foram resgatados cerca de 5.000 trabalhadores em todo o país. Como saber que alguém está sendo submetido de trabalho em condições semelhantes à escravidão? Trabalho forçado, jornada exaustiva que ultrapassa os limites definidos em lei, condições degradantes, quando a atividade ameaça a saúde e a Integridade física do trabalhador. Quando o trabalhador fica impedido de deixar o local de trabalho porque o empregador não devolve os seus documentos ou objetos pessoais. Quando o empregador retém o salário do trabalhador para pagar uma dívida criada quando ele ingressou na atividade e que nunca para de aumentar. Aí eu botei 2 imagens, uma que eu acho que
tá preta e branca, mas eu acho que é um homem carregando uma cesta e tá escrito não ao trabalho escravo. E a outra eu acho que são escravos. Você tá falando com o áudio fechado, tia. Muito, é porque eu não tô acostumada a fechar o áudio, mas eu tô fechando porque hoje tá muito barulho ali fora. Então eu não queria atrapalhar. Pode ir, Lucas. Muito bom, Sofia. Gostei. Agora é o Lucas. Tia? Pode falar, Lucas. Tia, acho bem que o Lucas tá travado. Lucas, seu áudio tá fechado. Agora abriu. Tá não, tia, tá aberto. Lucas? Lucas, você acha desligar. Lucas, então vou te deixar mais para frente, tá? Vamos lá, Alicia não, desculpa. Larissa. Tá bom, tia. Ó, vamos lá, aqui está a folha. Eu vou falar primeiro. Aqui a primeira pergunta, que é pesquisa no dicionário no significado da palavra escrava. Eu botei aqui. Escravos são as pessoas de antigamente que trabalhavam, né, de uma forma ilegal, sem receber dinheiro ou nenhum tipo de recompensa e que tinham condições bem ruins. Aí depois eu botei a pesquisa aqui. Que eu vou ler agora. O Brasil foi a última nação do mundo ocidental a abolir o trabalho escravo de forma oficial, o que ocorreu no final do século XIX. No entanto, em termos práticos, esse problema continua a existir nos dias atuais. Informações e receitas estimam a ocorrência de 200 mil trabalhadores no país vivendo em regime de escravidão global. Elaboradores, eu acho que é dois, por organizações não governamentais, CONGS, ligados à Organização Internacional do Trabalho, OIT. Aí eu botei um desenho, que eu não achei imagens. Eu botei um desenho de um escravo, eu que desenhei, eu botei o desenho do escravo, trabalhando de uma forma ilegal com machado à mão. Tá ótimo, Larissa. Muito bom. Agora é a Alicia. Ah, não, a Alicia já foi, é Manu. É porque tá mudando a ordem aqui para mim, pessoal. Ó, a Maria Clara já tá lá embaixo. Tá mudando aqui a ordem para mim. Vamos lá, Manu, você. Eu vou ler a número 2 agora. Tá Aí eu ok. coloco. A palavra escravo significa quem está submetido à vontade de outrem a alguma espécie de poder ou força incontrolável. Aí agora eu vou ler o meu trabalho. Aí eu coloquei trabalho escravo nos dias de hoje. O trabalho escravo, infelizmente, é uma realidade para muitas pessoas no Brasil e no mundo. Dados levantados pela Organização Internacional do Trabalho, OIT, apontam que existem no mínimo 20,9 milhões de pessoas escravizadas
enquanto um levantamento promovido pela ONG estadunidense Free Trade Lives estima um total de 27 milhões de pessoas que trabalham em condições análogas à escravidão no mundo. Existe um ciclo do trabalho escravo que inclui a miséria em muitas pessoas. Encontram-se o aliciamento dessas pessoas com promessas de mudança de vida e o trabalho que elimina as condições de desligamento entre o trabalhador, desligamento entre o trabalhador e o patrão. Esse ciclo somente pode ser encerrado com a denúncia e a fiscalização. Assim sendo, é extremamente importante a atuação de órgãos públicos, como o Ministério Público do Trabalho, a Polícia Federal e os policiais civis, bem como a atuação de ONGs contra o trabalho escravo e a favor de direitos humanos. Também há uma importante atuação de organismos internacionais como a NOU e a OIT para a erradicação das práticas de escravização no mundo. Aí, eu coloquei umas fotos aqui, que são essas aqui, ó. Tá ótimo. Dá para ver, tia? Dá, tá ótimo. Excelente, Manu. Agora só falta o Lucas, né, Lucas? Vê se você consegue agora. Agora sim. Trabalho escravo nos dias de hoje. Aí primeiro eu botei o que eu vi no dicionário. Definição de escravos, que ou o que está sob o absoluto domínio de outrem. Aí agora eu vou ler aqui no trabalho. Condições degradantes de trabalho, cerceamento da liberação liberação e outras violações dos direitos humanos configuram trabalho escravo, que ainda persistem na atualidade. O trabalho escravo... e tem uma fotinha, tia, que eu botei, que é de pessoas que estão com ferramentas, estão indo pegar madeira, alguma coisa. Tá ótimo, Lucas. O trabalho escravo, infelizmente, é uma realidade para muitas pessoas no Brasil e no mundo. Dados levantados pela Organização Internacional do Trabalho, OIT, apontam que existe no mínimo 20,9 milhões de pessoas escravizadas, enquanto um levantamento promovido pela ONG estadunidense estima um total de 27 milhões de pessoas que trabalham em condições análogas à escravidão no mundo. Existem duas convenções de trabalho da OIT, uma de 1930 e outra de 1957, que visam a regulamentar as condições de trabalho e erradicar o trabalho escravo no Brasil. O artigo 149 do Código Penal Brasileiro define as condições de trabalho análogo à escravidão, que inclui o trabalho forçado e as condições degradantes de trabalho, e prevê punição para quem for
condenado pela prática de escravização e aliciamento de pessoas para trabalho forçado. Vale ressaltar que a ONU e a OIT reconhecem o conceito de trabalho escravo disposto no Código Penal brasileiro. Existe um ciclo do trabalho escravo que inclui a miséria em que muitas pessoas encontram-se, o aliciamento dessas pessoas com promessas de mudança de vida. E o trabalho é eliminado as condições de desligamento entre o trabalhador e o patrão. Esse ciclo somente pode ser encerrado com a denúncia e a fiscalização. Assim sendo, é extremamente importante a atuação de órgãos públicos, como o Ministério Público do Trabalho, a Polícia Federal e as polícias civis, bem como a atuação de ONGs contra o trabalho escravo e a favor dos direitos humanos. Também há uma importante atuação de organismo internacional como a ONU e a OIT para a erradicação das práticas de escravização no mundo. Aí eu botei 3 fotos. Uma é uma criança carregando um saco bem pesado. A outra é um homem, não sei o que ele está fazendo, mas ele está tirando alguma coisa do chão. E tem não sei quantas pessoas aqui na terceira foto que eles estão tirando o mato grande ou pegando feno. Aí agora eu botei Ótimo. características comuns de trabalho escravo. 1. Trabalho forçado. Quando o trabalhador é forçado ao trabalho mediante força física. 2. Jornada exaustiva. Quando o trabalhador é submetido a longas jornadas sem descanso necessário. 3. Servidão por dívidas. Quando o trabalhador é forçado a continuar o trabalho para saldar dívidas. 4. Condições degradantes. Quando o trabalhador é mantido em condições precárias no ambiente de trabalho. Tia, eu vou mostrar aqui, ó. Dá para ver? Dá muito bem, Lucas. Gostei desse seu trabalho, gostei também da apresentação, hein? Muito bom, parabéns, tá? Então, pessoal, todo mundo já apresentou, não já? Então, nós vamos agora lá para a página 58, no Agora é com você, tá? Vamos tentar finalizar aí rapidinho. Gostaria de dar parabéns para aqueles que ficaram atentos aos trabalhos dos outros apresentando. Eu vi pessoas de cabeça baixa enquanto o outro estava apresentando, que se o outro fizesse isso, a pessoa ia ficar chateada. Então, parabéns para os outros todos que ficaram prestando atenção no trabalho, tá bom? Muito bem. Agora vamos lá na página 58, aonde Sim, a eu gente tenho não já assim. fez essa página, não? Não, a gente ainda não fez. Vamos lá, rapidinho? Você já fez? A gente já fez, gente? Eu já fiz. Eu já fiz. Não, tio. Acho que não, se eu não me engano. Peraí, Isso, acho pessoal. que foi dever de casa, não, tio. Foi dever de casa, isso. Foi dever? Ah, Vou até conferir na agenda se foi pra casa. Tia. Ó, calma aí. Sim, eu não vi nada pra não, casa. pessoal, foi trabalho da aula, pessoal. Agora que eu tô lembrando, não foi? Foi de aula. Não foi nem para casa, foi de aula.
Foi de Lembra aula. a menina que foi... Por isso que eu tô Eu voltei pra casa. Mas foi de aula, sabe por quê que eu lembro Foi que de foi? aula. Que a gente trabalhou essa... Depois vocês podem voltar na aula anterior e ver lá, tá, pessoal? Eu lembro, tia. Que era a história Eu da lembro. menina que contava como foi viajar, né, nos navios, por que chamavam os navios de tumbeiros, que eu disse para vocês que muitas pessoas morriam por conta dessas condições. Eu lembro. Lembram? Então, foi de aula essa atividade. Já terminou. Foi. Então, porque vamos lá eu lembro que a rapidinho. gente fez juntos. Eu lembro até que nós vimos até a página 59, porque nós marcamos. Vê se todo mundo aí tá. No número 1, letra C, número 2, letra D e número 3, letra C. Isso. Porque a gente já corrigiu. Sim, tia, tá Nós já marcado. fizemos. Tá Então, nós corrigido. vamos lá para a página 60. Podemos ir lá na página 60? Sim. Tia, na hora que você compartilhou a tela, eu tava tentando achar a página. Mas eu só vi agora com você que a gente já fez. Aí eu fui. Eu fiquei na dúvida, mas aí eu lendo aqui, eu lembrei que nós já fizemos essas atividades, sim. Então, nós vamos agora para a página 60. Pessoal, qualquer dúvida, vocês podem voltar na aula anterior, tá? Todas as nossas aulas ficam postadas, então não se preocupem. Se vocês tiverem dúvidas se a gente fez ou se a gente não fez, eu tenho certeza que a gente fez. Mas se ainda está com dúvida e quer ver, volta lá na segunda-feira da semana passada que vai estar lá a nossa aula de história, tá bom? Fala, Sara. Tia, esse foi dever de casa, não foi? Não, meu amor. Se foi dever de casa, nós já corrigimos. Eu vou até olhar aqui para conferir nas minhas Não, tia, anotações foi dever aqui de de aula. história. Olha, para hoje, eu tinha... Página 58 e 59 foi corrigido no dia 17/8. Ela foi realmente exercício para casa e a gente corrigiu na semana passada. Correção das páginas 58 e 59 no dia 17/8. Tia, agora eu vi aqui, ó, tá aqui. Pode voltar lá na nossa aula de semana passada, que a correção tá lá, tá bom? Tia, eu anotei aqui. Eu vi aqui agora. Então, vamos lá, pessoal. A gente já está passando um pouquinho do tempo, mas só para finalizar a história, e aí, semana que vem, a gente já pega livro novo e não precisa mais voltar aí, Por mim tá bem. Então, vamos lá. Você já leu, viu ou ouviu uma entrevista? Quem era o entrevistado? Você acha que o entrevistador deve preparar as perguntas antes do momento da entrevista? Por quê? A seguir, você vai saber como o indígena Daniel Manduruku iniciou sua carreira de escritor. Leia a entrevista e confira. Você foi o primeiro indígena a escrever livros com histórias de seu povo para as crianças? Como começou? Tinha terminado a faculdade de filosofia em Lorena, São Paulo, onde moro hoje, e comecei a dar aula. Então, usava a contação de histórias para passar o conhecimento da vida que eu tinha nas aldeias e de outros povos para as crianças. Um dia, uma criança perguntou onde ela poderia encontrar o que eu contava para ler. Foi quando caiu a ficha. Escrevi um texto sobre a vida de uma pessoa munduruku, desde quando ela nasce até ficar adulta. Mandei para várias editoras e uma se interessou. Pouco depois, Histórias de Índio foi publicado pela Companhia das Letras. Já vai fazer 15 anos e o livro está na sua 15ª edição. Conte um pouco sobre o povo munduruku. Estamos entre 3 estados, Pará, onde nasci, Amazonas e Mato Grosso.
É um povo que tem contato com a sociedade brasileira há mais de 300 anos. Apesar de ter tido várias mudanças em seus modos, cultura e jeito de ser, também guarda muito da tradição, muito das tradições. Entre elas, a língua munduruku, falada por 60% da população. Você já tem mais de 40 livros publicados. O que retrata neles? Costumo dizer que é uma variação do mesmo tema. Minha obra retrata o universo indígena e, mesmo quando crio alguma ficção, faço isso com base nas minhas formações de aldeia. Na minha formação de aldeia. Assim, reconto histórias tradicionais e fábulas, coisas que eu via quando criança e viajantes contaram. Então, aí eu tenho o Daniel, ele é de uma tribo indígena, ele faz parte de uma tribo indígena e ele lançou livros, tá, pessoal? Para poder contar a história dele, já que ele virou professor. As crianças tinham curiosidade de onde ele tirava essas histórias, e ele fez um livro relacionado à tribo dele, né? Número 1, lá no Explore, na página 61. Quem é o entrevistado no texto? O entrevistado. Daniel Munduruku. O Daniel Munduruku, né? Ele tem o sobrenome da aldeia dele, tá, pessoal? Da tribo dele. Ô tia, tinha aparecido uma telona preta na frente. Eu não tava conseguindo enxergar nada. Só ouvi vocês falarem. Aí eu, como que eu vou fazer? Eu clicando em tudo quanto é coisa e não saí. Aí eu cliquei em Já um X voltou? branco. Aí eu cliquei em um X branco, saiu tudo e voltou sozinho. Que bom. Como são diferenciadas as perguntas do entrevistador e as perguntas do entrevistado? Olha lá, por que tem qual a diferença que eu tenho aqui? As estão destacadas e as respostas em negrito. Porque as perguntas estão destacadas em negrito. Em negrito. Então, não preciso dizer que elas estão destacadas em negrito. Eu posso dizer que as perguntas estão destacadas de uma cor diferente das respostas. Pode ser? Eu completei com negrito, tem problema? Não. As perguntas estão destacadas de uma cor diferente das respostas. Então, vamos lá para a próxima. Número 3. Sobre o autor. Não? Então, bora lá. Acelerem o passo aí, galerinha. Posso? Número 3. Sobre o autor da leitura indígena, responda. Letra A. Por que esse autor resolveu escrever livros infantis a respeito dos costumes do povo munduruku? Para Porque passar ele conhecimento nasceu no povo de um munduruku. para crianças? Espera aí, é porque a Alice falou junto com você. Manu, repete para mim, por favor. Para passar conhecimentos de outros povos para as crianças? Então, é mais ou menos isso. Na verdade, o povo munduruku, ele é como todos os outros povos indígenas. Eles não tinham nada o quê?
Diferente? Escrito. Registrado. Ah, registrado. Eles não tinham nada registrado, então ele resolveu registrar, porque foi até uma criança que falou para ele: onde eu posso ler isso? Não tinha onde, porque na cultura indígena, o conhecimento é passado de um por outro só verbalmente, não tinha nada escrito. Então, eu posso dizer porque não havia nenhum registro escrito sobre a vida dos mundurucus, né? Então, vamos lá. 2 munduruku, na verdade, isso não vai para o plural. Então, posso escrever aqui? Posso ir para a próxima? Então, vamos lá na letra B. Eu tenho assim: em que o autor se baseia para escrever as histórias de seus livros? Na autobiografia. Na Universal. Não, pera. No Universo Indígena? Na formação dele na aldeia, né? Foi o que ele disse lá no texto. Ele se baseia na formação de aldeia que teve. Lembra que ele falou lá? Que ele se baseava na formação dele na aldeia? Sim. Então, eu botei um pouco posso mais botar. do que isso. Pode falar. Ah, tá. Ele se baseia na sua formação de aldeia e nas histórias e fábulas que ouvia quando criança. Exatamente, muito bom. Quando eu puder ir para número 4, para o Amplie, me avisem aí, dê joinha. Por mim, pode. Então, vamos lá. Vamos lá, Sara? Sim, tia, já pode ir. Então, vamos lá. O povo munduruku vive em quais estados brasileiros? Estava lá no texto, pessoal. Amazonas. Pará, e Mato Grosso. Exatamente, muito bem. Pará. Tia, Oi? tia, você me ouviu falando? Não. Ai, falei de áudio fechado para variar. É porque eu clico no áudio para ligar e ele não liga. E eu não vejo que ele não ligou porque eu cliquei nele. Entendi. Prontinho. E a última, na entrevista que você leu, Daniel Munduruku destaca uma importante tradição de seu povo que foi preservada. Qual é ela? A língua A munduruku. língua dele. Exatamente, a língua Munduruku.
já que também é 60%. É mais do que a metade. Exatamente. E olha que o Brasil tem 5 milhões de pessoas. Não? Não, Alice, é mais. Alicia, na verdade, é 60% da população que vive na aldeia que fala essa língua, tá? Ah, Tia, tá, eu vou ali rapidinho trocar de aparelho, tá? Chuchu, a gente já vai dar tchau. Ah, tá. É porque aqui tá dos últimos de bateria. Antes foi o Luan, o Porque, Lucas, agora é a Manu. aqui do Manu? meu lado não tem tomada de 3, só tem de 2. Aí eu não consigo botar pra carregar. Então, deixa a Manu dar tchau, então, Maria. Vai ter dever de casa? Não, acabou o Ah, livro. é? Fala, Manu, dá tchau pro pessoal aí, Manu. Tchau, gente, que vai assistir uma gravada. Se cuidem. Muito bem, muito bem. Luan, você pode ficar um minutinho? Peraí, Tchau, tia. tchau, meus amores.